A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos. Nós estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos estudando agora sobre o primado de São Pedro. Então, no encontro passado, nós lemos Mateus capítulo 16 e foi nos dado uma explicação muito coerente sobre esse encontro de Jesus, esse ensinamento de Jesus junto a todos os 12 apóstolos, onde ele chama Simão e ele troca o nome para Quefas, em aramaico, pedra. Então, só para te centrar mais, eu quero ler com você agora João capítulo 1, Evangelho de São João, capítulo 1, no versículo 40, outro relato. Então diz assim em São João, no Evangelho de São João: André, o irmão de Simão Pedro. Olha que coisa interessante. O nome dele era Simão, filho de Jonas. Mas a partir daquele instante, e é claro, porque os evangelhos foram escritos depois de tudo isso, eles já foram deixando claro desde o princípio que Simão não era mais Simão, ele era Pedro. Ele era Simão, filho de Jonas, quanto à sua humanidade. Mas no sobrenatural, no chamado de Deus, ele era Pedro, chefe da igreja. Então André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Eles eram discípulos de João Batista e eles foram enviados por João Batista para seguirem Jesus. Versículo 41. Encontrou primeiramente Simão e ele disse: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Olha que coisa, Israel queria sempre procurar achar o Messias, e eles encontraram em Jesus o Messias, o Cristo. Ele os conduziu a Jesus. Fitando-o, disse-lhe Jesus. Vocês já imaginaram? Os olhos, o olhar de Jesus pousou sobre Pedro. Olha o que diz: fitando-o. Jesus lhe disse. Jesus é Deus declarando. É o Senhor Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Nós temos que tomar muito cuidado quando tratarmos de termos espirituais, porque a Bíblia nos é muito clara. Jesus fita nele o olhar, olha para Simão e diz: tu és Simão, filho de João, ou Jonas, chamar-te-ás Quefas, que quer dizer pedra. Aleluia. E toda a explicação sobre isso nós já temos no encontro anterior. É só você ir para lá e assistir e participar para que você entenda direitinho disto. Pedro é a pedra edificada por Jesus na igreja. Jesus é a pedra angular invisível e Pedro é a pedra visível da igreja. E sobre esta pedra é edificada a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você estamos inseridos na igreja, mas nós somos propriedades de Jesus. A igreja lhe pertence. Então agora eu quero pegar com vocês também João capítulo 21. Pegue na sua Bíblia, João capítulo 21, que diz assim. Olha que interessante como Jesus foi dando toda a estrutura, toda a hierarquia da igreja, Então, diz assim no versículo 15. Aqui nós já encontramos o que? Jesus já passou pela sua paixão, pela sua morte e ressurreição, e aqui ressuscitado ele está aparecendo para os apóstolos. Então aqui nós vemos o que também foi acontecendo. Então, no versículo, se você pegar um versículo anterior, no 14, vai falar assim: foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos depois de ressuscitado dos mortos. Versículo 15. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: por que isso é tão importante? Depois de comerem, porque Jesus, para mostrar para eles que ele não era um fantasma, mas que ele era carne, osso, ressuscitado, que Jesus estava ressuscitado em corpo.
Ele comia na frente deles para eles verem que ele comia, bebia, falava, se deixava tocar, para que os apóstolos vissem, ele está vivo, ele ressuscitou verdadeiramente, né? Então, versículo 15, depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses? Pedro, você me ama mais do que todos esses outros? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacentai os meus cordeiros. Uma segunda vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara: tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Muitos teólogos nos dão algumas explicações, que como Pedro negou 3 vezes, estava sendo resolvido até um problema psicológico em Pedro, para que ele soubesse que ele foi perdoado as 3 vezes. Mas também, irmãos, Jesus estava fazendo algo muito sério. 3 vezes, né? Que se eram ditas as coisas, 3 vezes afirmadas, 3 vezes comprovadas, era a maneira que o hebreu usava para confirmar uma missão. Então Jesus usa a fórmula as 3 confirmações para dizer: estou confirmando a tua missão, tu és Pedro. Você pecou, mas você se arrependeu, e nem por isso eu tirei de ti a missão que eu te dei. Eu disse que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, eu e você juntos. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E no decorrer da história da igreja nós vemos o quanto o inferno veio e assaltou a igreja, e até hoje nos nossos dias o inferno quer destruir a igreja, mas a igreja não cai, não sucumbe, porque ela é sobrenatural. Há um poder de Deus sobre nós, sobre a sua igreja, que protege, que ampara. E nós veremos todos os inimigos da igreja destruídos, porque nada é mais forte do que o Senhor Jesus. Ele é Deus e Senhor do universo. Isso é maravilhoso, nós temos essa convicção de fé. O Senhor é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé é nele, e nada nos vencerá. Aleluia! Isso é uma grande alegria. Então, irmãos, tudo isso nós vemos assim, que eu estou falando para vocês, eu aprendi com a igreja, fui tendo essa convicção de ser católico, de ser cristão, e isso é maravilhoso, porque nos impulsiona para a frente, nos faz andar de cabeça erguida, sabendo que a nossa história continua, que o destino que está nos reservado é o céu, é a glória. Aleluia! E eu quero ler com você agora. Vamos pegar o nosso catecismo da igreja, né? Vamos pegar o catecismo no parágrafo 552. Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 552. Então, quando nós vemos tudo isso, né, se realizando, Jesus declarando, Jesus dando toda a hierarquia, a estrutura para a sua igreja, né, nós vemos o quanto é real, o quanto é concreto tudo isso. Tudo que começa no mundo espiritual se concretiza no mundo material. No mundo do espírito, a igreja é a salvação da raça humana. E nós vemos Jesus que vem das luzes, se encarna, se torna homem, nasce pela igreja,
forma a igreja, funda a igreja, morre pela igreja, ressuscita pela igreja e envia sobre nós o Espírito Santo. Aleluia! E aqui o magistério da igreja nos diz no parágrafo 552 do Catecismo: no colégio dos 12, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. Jesus confiou-lhe uma missão única. Graças a uma revelação vinda do Pai, Pedro havia confessado: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nosso Senhor lhe declara na ocasião: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Cristo, pedra viva. Isso nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pedro mesmo diz: Jesus é a pedra viva, né? Então, Cristo, pedra viva, garante a sua igreja construída sobre Pedro a vitória sobre as potências de morte. Pedro, em razão da fé por ele confessada, permanecerá como a rocha inabalável da igreja. Terá por missão defender esta fé de todo desfalecimento e de consolidar nela os seus irmãos. Jesus confiou, 5:3, Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. O poder das chaves designa a autoridade para governar a casa de Deus, que é a igreja. Amém. Jesus, o bom pastor, confirmou este encargo depois da ressurreição: apacenta as minhas ovelhas. O poder de ligar e desligar significa a autoridade para absolver os pecados, pronunciar juízos doutrinais e tomar decisões disciplinares na igreja. Jesus confiou esta autoridade à igreja pelo ministério dos apóstolos e particularmente de Pedro, o único qual confiou explicitamente as chaves do reino. Então é claro que todos os apóstolos receberam o mesmo poder, mas Jesus disse: Pedro, tu és o chefe, é para você que eu dou as chaves. Tudo que tu declarares estará declarado. Para Pedro, Deus dá essa autoridade. Olha, aqui na figura aqui do lado, vocês veem a cátedra de Pedro. A cátedra, quer dizer, a cadeira de comando, né? Esta é a nossa fé, que da igreja recebemos e sinceramente professamos, razão da nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Está na Sagrada Tradição. Daqui a pouquinho vamos a de quem é essa frase, né? De quem é esse ensinamento. Isso é muito sério. Então, também vamos agora observar mais um capítulo do Catecismo, né? Vamos pegar o capítulo 882. Abra o seu catecismo, né, no parágrafo 882. É muito gostoso estudarmos a palavra de Deus, não é, irmãos? Então, vamos ver mais alguma coisa aqui. Olha que lindo isso. Não, vamos pegar o 881 primeiro, né, para que nós nos centremos bastante. Somente a Simão, a quem deu o nome de Pedro, o Senhor constituiu como a pedra da sua igreja. Entregou-lhe as chaves, instituiu-o pastor de todo o rebanho. Porém, o munus de ligar e desligar, que foi dado a Pedro, consta que também foi dado ao colégio dos 12 apóstolos, unido a seu chefe. Esse munus, quando fala, porém, o munus de ligar e desligar, o que é o munus? Munus significa a missão sagrada, né? Então, porém, a missão sagrada de ligar e desligar, que foi dado a Pedro, consta que também foi dado ao colégio dos 12. Que colégio? Esse magistério, né? Os 12 primeiros padres, os 12 primeiros bispos da igreja, unido a seu chefe, a Pedro. Este ofício pastoral de Pedro e dos outros apóstolos faz parte dos fundamentos da igreja
e é continuado pelos bispos sobre o primado de Pedro, né? Então, se agora você olhar essa imagem de novo, olha lá, Jesus com os 12, né? Jesus é a pedra invisível, e ele constitui Pedro, chefe de todos, né? E aí continua. O Papa, bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Com efeito, o pontífice romano, em virtude do seu munus, com a sua missão sagrada de vigário de Cristo e de pastor de toda a igreja, possui na igreja poder pleno, supremo e universal. E ele pode sempre e livremente exercer o seu poder, né? Então, no que concerne à salvação da alma, à doutrina, vocês podem ver que desde o princípio nenhum dogma proclamado foi revogado, né? Por quê? Porque dogma significa uma revelação de fé, uma revelação de verdade. Então, algo que é verdade no mundo espiritual nos é revelado para que nós entendamos a que grandeza e que espiritualidade plena e magnífica estamos inseridos. Então, a espiritualidade católica, a espiritualidade cristã, né? Nós recebemos tudo isso de Deus, de Deus. Então, isso é muito sério, quando a própria igreja vai reconhecendo, né? Todos os outros têm autoridade, todos os outros apóstolos, né? Os primeiros bispos, e eles foram sagrando outros bispos e estão assim até hoje. Nos encontros anteriores falamos sobre sucessão apostólica. Todos os bispos são submissos ao bispo de Roma, porque o bispo de Roma, Pedro, é sempre o bispo de Roma hoje, Francisco. Mas quando Deus olha para Francisco, ele não vê Francisco, ele vê Pedro, não é? Vocês podem ver, existe algum Pedro II na igreja, Pedro III, Pedro 23? Não, não tem. Por quê? Porque ninguém se atreveu a colocar o nome de Pedro, porque todos os bispos de Roma são Pedro. Eles podem chamar Francisco, Bento I, II, III, Bento XVI, João I, II, III, João 23, mas todos são Pedro. Diante de Deus, Pedro, a pedra visível, chefe da igreja, chefe de todos os bispos. E ele recebe de Deus esse dom, essa missão sagrada, esse munus, né? Então vocês imaginem a espiritualidade que envolve o Santo Padre. Como precisamos rezar pelo Santo Padre, orar por ele junto a Deus. Amém? No nosso próximo encontro nós continuaremos com esse mesmo assunto. Muito obrigado, fiquem com Deus, se inscrevam no nosso canal e sempre nos acompanhem. Você vai aprender muito. Nós amamos a igreja e por isso estamos juntos em oração. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.